A maioria das escolas ainda não sabe quanto vai cobrar no ano que vem. E só depois de fixado o valor é que as matrículas podem ser feitas. As taxas para a garantia de vagas que estão sendo cobradas vão ter que ser devolvidas se os pais quiserem desistir. Tiago está no maternal. Para garantir sua vaga no ano que vem, a mãe Estela teve que pagar à escola uma taxa de R$210. É como uma antecipação da matrícula. Mas Estela já sabe que este não é o valor definitivo. O reajuste, né, ainda vai estar acertado no final do ano. Então, você vai ter que pagar a diferença no início do ano. Pela medida provisória das mensalidades escolares, esta cobrança é legal. Mas atenção, se depois de pagar a taxa, o pai desistir de renovar a matrícula do filho, o dinheiro tem que ser devolvido pela escola, mesmo que isto não esteja previsto no contrato. Por lei, a mensalidade deve ser definida 45 dias antes da matrícula. Este valor vai depender da previsão de gastos de cada escola para o ano que vem. Todo novo custo vai para uma planilha e depois de definida a mensalidade, não pode haver reajustes. A mensalidade do ano que vem deve ser igual à mensalidade desse ano e mais as alterações que a gente vai ter nos custos da escola desse ano para o ano que vem. Por exemplo, a gente prevê que vai ter um reajuste dos professores. Então, esse reajuste dos professores deve ser colocado na planilha. O pai pode ter acesso à planilha. Basta ir até a escola e pedir para conferir os cálculos. Qualquer aumento de anuidade para 97 tem que ser muito bem justificado. Os pais têm que estar em cima fiscalizando para ver se realmente existiu aquilo. Nós achamos que tem muita gordura aí, que não há por que se falar em aumento para 97. Em princípio, eu acho que as escolas deveriam, no mínimo, manter os preços que estão hoje em vigor. A Secretaria de Direito Econômico aconselha que o contrato da matrícula definitiva seja assinado mesmo se o cliente discordar de algum item. O ideal é que se faça na hora uma observação escrita à mão. Mesmo sem essa observação, porém, o contrato pode depois ser contestado na Justiça. 3 pontos separam os candidatos a prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É o que mostra a terceira pesquisa Ibope Rede Globo. Renata Capucci. Se a eleição fosse hoje, José Orcílio, o Zeca do PT, teria 46% dos votos. André Putinelli, do PMDB, 43%. Votos em branco e nulos, 7%. E eleitores indecisos, 4%. Vamos acompanhar agora o desempenho dos candidatos. Veja, Zeca do PT começou com 45%, subiu para 46% e agora manteve o índice. André Putinelli começou com 42%, subiu para 44% e agora está com 43%. O Ibope ouviu 600 pessoas entre os dias 7 e 10 de novembro. 237 corpos já foram resgatados dos destroços dos aviões que se chocaram ontem em pleno ar, perto do aeroporto de Nova Delhi, na Índia. 349 pessoas morreram. A área do acidente foi isolada. 400 policiais trabalham no resgate dos corpos. Hoje, as caixas pretas do Boeing 747 da Arábia Saudita e do Ilyushin 76 do Cazaquistão foram encontradas. A transcrição do contato final entre a torre do aeroporto Indira Gandhi e o piloto do Ilyushin revela que as últimas palavras dele se referem à aproximação do jumbo saudita. O piloto diz: "Foi visto a quantas milhas?" E o controlador de voo responde: "A 13 milhas, altitude 140. O piloto então diz: 1907, se referindo ao número do próprio voo. Depois, nada mais está gravado. Em instantes, o Ministério da Saúde manda recolher remédio que não faz efeito. E compra de ações de banco provoca demissão de generais. Vocês lembram de mim? Eu sou Marco Nanini, já tive sucesso e dinheiro. Aí o tempo passou e hoje o que eu tenho? O que é que eu tenho? Sucesso e dinheiro. Isso porque quando eu era jovem, eu fiz uma conta de aposentadoria Bradesco. Hoje, ela me garante uma renda mensal para toda a vida. Faça uma você também. Assim, os anos voam, mas seu dinheiro, não. Conta de aposentadoria Bradesco, um produto Bradesco Previdência.
Precisamos de melhores prestações para comprar os presentes. Se não tiver um crediário facilitado, não vai dar. E o Natal deste ano, como é que vai ser? Na Arapuã, o Natal tá na mão! TV Mitsubishi 20 polegadas. Só R$ 25,50 mensais sem entrada. Isso mesmo. TV Mitsubishi por apenas R$ 25,50 mensais sem entrada. Aproveite. Natal tá na mão, Arapuã. O melhor Natal da sua vida. Arapuã, ligado em você. Seguro de automóvel. Seguro residencial. Seguro saúde. Seguro de vida. Qual deles você gostaria de ter num momento como este? Faça seguro. O que você tem, você mantém. Aproveite as oportunidades de novembro Lê Postiche. Olha essa Tricol. Carrinho, puxador retrátil, resistente. Exclusividade Lê Postiche, só R$ 69,90. Mochilas com bolso organizado super prático. E esta pode ser usada como bolsa ou mochila. Oportunidade Lê Postiche, só R$ 39,90. Bolsas nesse material especial, só R$ 29,90. Oportunidade de novembro Lê Postiche. O cheque só para 10 de janeiro. O Ministério da Saúde manda recolher remédios usados para o tratamento da hanseníase e que não combatem a doença. Os medicamentos são distribuídos pelo próprio Ministério. Os remédios PB e MB produzidos pelo laboratório Brasmédica para o tratamento da hanseníase são impróprios para o uso porque foram reprovados no teste de dissolução. Eles não são dissolvidos adequadamente no organismo. O laudo é assinado por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz. Os remédios são distribuídos pelo Ministério da Saúde. Só o Ceará, onde vivem 4.200 doentes de hanseníase, recebeu 111 mil cartelas de remédios nos últimos 2 anos. Nós teremos que avaliá-los de maneira bem criteriosa no momento da alta, porque eles podem realmente não estar curados. Os medicamentos com problemas começaram a ser distribuídos no Ceará no início do ano passado. Foram as cartelas deste lote, mas a suspeita de que algo estava errado só foi levantada em abril deste ano. A Secretaria de Saúde encaminhou as cartelas para análise na Fundação Oswaldo Cruz, depois que 5 pacientes que usavam os remédios foram internados. O laudo confirmou a suspeita e levou a Secretaria a pedir a análise de todos os lotes recebidos até hoje. Com base nos laudos, o Ministério da Saúde determinou o recolhimento dos remédios. Mas as secretarias de saúde de alguns estados, como Pará e Goiás, dizem que não receberam qualquer comunicado e os remédios continuam sendo distribuídos. No Ceará, os doentes já começaram a receber medicamentos doados pelo governo do Canadá. No ano passado, o Ministério da Saúde suspendeu a compra desses remédios porque eles não estavam resistindo ao calor. O laboratório Brasmédica alega que a armazenagem foi inadequada e que só houve problemas no Nordeste. O governo diz que está importando um remédio dinamarquês para a hanseníase que chega ao país até o final do ano. A seleção brasileira feminina de vôlei perde para a China e já não depende só de seus resultados para ser campeã do Super Desafio Mundial. O set mais disputado foi o primeiro e as chinesas ganharam 15-13. As brasileiras empataram o jogo na cortada de Ilma, 15-10. Dali em diante só deu China, vice-campeã olímpica, 15-6 no terceiro set e 15-4 no quarto set. Final, China 3, Brasil 1. As brasileiras estão em segundo lugar. E como o campeonato é disputado no sistema de pontos corridos, elas só ganham o título se as líderes chinesas perderem um jogo. Se emociona ao sair do hospital. A Previdência anuncia que vai pagar o 13º dos aposentados no início de dezembro. A libertação de um policial acusado de assassinato provoca revolta nos Estados Unidos. Na véspera da eleição, a pesquisa Ibope Rede Globo mostra a posição dos candidatos às prefeituras de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Veja agora no Jornal Nacional. Seja na cidade grande, seja no interior, cresce o número de jovens que presenciam atos de violência. Eles acabam se tornando agressivos e com dificuldades na escola.
Foi o que revelou uma pesquisa feita por psicólogas do Rio de Janeiro e de Bragança Paulista. Franzino Arredio, o jovem não gosta de conversa. Durante anos, espancado pelo pai, ele fugiu de casa e viveu boa parte da infância nas ruas. Uma experiência que deixou marcas profundas para quem tem apenas 13 anos de idade. Esquecer não, porque tá na minha cabeça. Sempre eu fico me lembrando. Quando você lembra, assim, o que você sente? Tristeza. Para investigar o nível de violência que os adolescentes estão submetidos, psicólogas do Rio e de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, fizeram uma pesquisa. Foram ouvidos 608 jovens, com idades entre 12 e 17 anos, de escolas públicas e particulares. A pesquisa revela que no Rio, a violência atinge adolescentes de todas as classes sociais praticamente da mesma forma. Mas em Bragança Paulista a situação é diferente. Segundo a pesquisa, quanto mais alta a classe social, maior a chance do jovem ter presenciado a violência. Os adolescentes da classe alta da cidade paulista foram maioria em vários itens da pesquisa. Foram os que mais viram alguém usando arma, 65,8%, ou sendo morto por faca, 9,5%. São também os que mais viram mortos na rua, 52,4%. Foi a minha prima, ela estava grávida de 9 meses e ela perdeu o bebê por causa que ela levou 3 tiros. Ela levou um nas costas, um na nuca e um no braço. No Rio, alguns índices chamaram a atenção. 33,6% dos jovens cariocas presenciaram um assassinato, muito perto dos 42% de jovens moçambicanos que também viram um homicídio, segundo estudo realizado naquele país. Com uma diferença: Moçambique vive em permanente guerra civil. Já teve algum parente assassinado? Já meu tio, ele foi comprar refrigerante que ele tinha vindo do cemitério com a minha mãe. Aí o cara passou e matou ele por engano. Tinha 5 homens aqui, armados, e um deitado no chão. Aí o cara começou a dar tiro nele. Aí nisso eu fiquei nervosa. Isso não dá pra esquecer, isso faz parte da nossa vida. O mais impressionante: o número de adolescentes que viram corpos pelas ruas no Rio é igual ao de Angola, um país devastado pela guerra, 91,1%. Eu já vi várias cenas, pessoas mortas na rua, violência entre, tipo, gangues, entendeu? Coisas desse tipo. Quando a gente consegue, como as pesquisas mostram, melhorar a vida familiar, realmente isso ajuda a criança de conseguir superar todas as outras violências que eles estão presenciando e experimentando. Faltam menos de 12 horas para o início do segundo turno da eleição para prefeito. Em São Paulo, Celso Pitta tem uma vantagem de 22 pontos sobre Luiz Erundina. Renata Capucci mostra os detalhes da pesquisa Ibope Rede Globo. Se a eleição fosse hoje, Celso Pitta do PPB teria 55% dos votos. Luiz Erundina do PT, 33%. Votos em branco e nulos, 8%, e eleitores indecisos, 4%. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre o dia 12 e hoje. E vamos ao desempenho dos candidatos. Celso Pitta começou com 54%, subiu, foi a 58%, depois caiu. Na pesquisa passada tinha 55% e mantém o índice. Na primeira pesquisa, Luiz Erundina estava com 33%, caiu até 27% e depois se recuperou. Na pesquisa passada tinha 32% e agora subiu 1 ponto. O homem que ficou 15 dias com uma faca na cabeça teve alta hoje em São Paulo. Sidney de Queiroz está bem e, com ajuda, consegue ficar em pé. O rapaz chegou ao Hospital das Clínicas de São Paulo com poucas chances de sobreviver. Tinha o lado direito do corpo paralisado e uma lâmina de 12 centímetros cravada no cérebro. O pedreiro Sidney de Queiroz levou a facada há 30 dias numa briga de bar na cidade de Piedade, região de Sorocaba. Ele ficou 15 dias com a lâmina na cabeça até que os médicos optassem pela cirurgia. A operação era extremamente delicada. A faca estava muito perto do tronco cerebral, que concentra várias funções nervosas, e a 2 milímetros das artérias mais importantes do cérebro. Nós, com todo o conhecimento anatômico, experiência cirúrgica de anos, olhando a imagem da penetração da faca e a reabilitação dele, realmente surpreende. Hoje, pouco antes de deixar o hospital, Sidney não parava de repetir o quanto estava feliz. Por várias vezes,
ficou emocionado. Mesmo com dificuldade, dizia que não vê a hora de voltar a trabalhar. Ele ficou com uma grande cicatriz na cabeça e uma certeza. Eu nasci novo, né? Agora, Sidney vai fazer fisioterapia pelo menos 3 vezes por semana e tem boas chances de voltar a andar. 113.828 pessoas se inscreveram no programa de crédito para a compra da casa própria da Caixa Econômica Federal, mas só 28 mil vão ser atendidas. O valor dos pedidos de financiamento chega a 3 bilhões e meio de reais. A Caixa só dispõe de 800 milhões de reais para o programa. A seguir, o governo aumenta a taxa de importação de autopeças. E a novidade médica para evitar problemas cardíacos. E a reunião? Já estão esperando. Cancela todo o gasto por hoje. Já cancelei. Senhores, podemos começar? O Tempra ficou ainda melhor. A que conclusão chegamos? Olha, o balanço do terceiro quadrimestre aponta um crescimento... Agora, para aumentar ainda mais sua paixão pelo carro, você pode escolher só os opcionais que quiser pelo Fiat Online. Bom, acho que os nossos problemas estão resolvidos. Está na hora do happy hour. Tempra 97. O Tempra que você sonhava. Ele aprendeu com sua filha a olhar o mundo de uma outra forma. Assista Gente que Faz. Um programa Bamerindos. Chega ao Brasil a linha internacional de alta performance em cuidados pessoais masculinos, Gillette Series. Uma incrível maneira para fazer a sua barba mais fácil e suave. Uma nova sensação para depois da barba. E um revolucionário desodorante limpo e transparente que oferece proteção durante todo o dia. Novo Gillette Series, sua melhor imagem. Todos os TVs parecem ótimos na loja. Só depois é que você descobre quanto eles custam de verdade. Melhor comprar logo um TV Mitsubishi. Só ele tem garantia total de que você não vai gastar nada num eventual conserto até o final da Copa de 2002. TV Mitsubishi, garantia total até a Copa de 2002. Classic Master. Conheça e ame o mundo da música clássica com Classic Master. Uma coleção com os maiores compositores e intérpretes de todos os tempos. Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e muitos outros. A cada semana nas bancas, um fascículo acompanhado de CDs com a mais alta qualidade e por um preço incrível. Oferta especial de lançamento. Fascículo número 1 e 3 CDs por apenas R$ 9,90, já nas bancas. O imposto de importação de autopeças vai dobrar a partir de segunda-feira. Passa de 2,4% para 4,8%. As indústrias de automóveis também vão pagar mais caro para importar matérias-primas. O imposto sobe de 2% para 3,6%. Um estudo feito pelo Centro de Pesquisa do Hospital de Hamilton, no Canadá, mostra que existe um remédio mais eficaz do que a aspirina para evitar derrames e ataques do coração. A aspirina é um remédio para a dor, mas também é usada para reduzir os riscos de derrames e paradas cardíacas, porque impede a formação de coágulos nas artérias. O único problema é que a aspirina em excesso pode provocar problemas de estômago, como a úlcera. Médicos canadenses descobriram um novo remédio, o clopidogrel, que tem o mesmo efeito da aspirina e não irrita o estômago. O Dr. Michael Gant apresentou os resultados da pesquisa com o clopidogrel durante a reunião anual da Associação Americana do Coração em Nova Orleans. 19.185 pacientes dos Estados Unidos, Europa e Austrália participaram dos estudos. Todos os pacientes tinham história de problemas de coração, derrame ou dor nas pernas por causa de artérias entupidas. Alguns tomaram aspirina e outros foram tratados com o novo remédio. No grupo que tomou o clopidogrel, o índice de formação de coágulos nas artérias foi 8,7% menor do que no grupo tratado com aspirina. O novo remédio ainda não foi aprovado pelas autoridades americanas e os médicos já estão preocupados com o preço do clopidogrel. Os pacientes cardíacos tomam uma aspirina por dia pelo resto da vida. E uma aspirina, que nos Estados Unidos custa entre 5 e 6 centavos de dólar.
enquanto o clopidogrel não tem preço definido, mas os cientistas já sabem que ele vai custar mais caro do que a aspirina. A mulher está na mira dos cardiologistas. O cigarro, o estresse e a menopausa deixam o coração feminino cada vez mais frágil. O coração sente e os números comprovam. Ser mulher moderna não é nada fácil. Até a década de 70, de cada 10 pessoas com problemas cardíacos, apenas uma era mulher. Hoje o número é 3 vezes maior, o que surpreende as próprias pacientes. Passeie aí pelos corredores, aí você vai ver a quantidade de mulheres que estão aí segurando os cortes do coração aqui. E o risco de ocupar um leito aumenta ainda mais com a idade e a diminuição do estrógeno, um hormônio feminino que na juventude protege o coração. Em função da menopausa, a mulher acaba infartando em média 10 anos mais tarde que o homem. E aí está o grande perigo. A mulher mais velha, em geral, está mais doente, com diabetes, colesterol alto, hipertensão. Na década de 70, apenas 10% das mulheres fumavam. Hoje, as fumantes são 33%. Por isso, o cigarro é o primeiro da lista de maus hábitos que as mulheres modernas precisam mudar. Cuidar da pressão, cuidar da dieta, cuidar do peso, não engordar, porque a mulher tem mais facilidade de ganhar peso que o homem. Não fumar e se estiver fumando, parar de fumar. 4 pontos separam os candidatos na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Se a eleição fosse hoje, Nion Albernaz, do PSDB, teria 45% dos votos. Luiz Bittencourt, do PMDB, 41%. Votos em branco e nulos, 9%, e eleitores indecisos, 5%. Vamos ver o desempenho dos candidatos nas 3 pesquisas. Nion Albernaz tinha 53%, caiu para 45% e mantém o índice. Luiz Bittencourt tinha 32%, subiu, foi a 38% e agora tem 41%. O Ibope ouviu 600 pessoas entre 12 de novembro e hoje. O vôlei feminino do Brasil vence o Japão e ganha um presente da China, a liderança do Super Desafio Mundial. Uma derrota da seleção brasileira diante das donas da casa em Tóquio significaria a perda do título. E o jogo teve momentos dramáticos, como no primeiro set. O Japão ganhava por 12-10, mas o Brasil virou e fechou em 15-12 no bloqueio de Ilma. O segundo set foi o mais fácil. A seleção, medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, abriu 11-3 e ganhou por 15-5 nesta cortada de Leila. Terceiro set, mais emoção. 14-13 para a seleção e a vitória no bloqueio. Final, 3-0. Atenção, eles... De 15-7, 15-2. Pessoas se inscreveram. Um número capaz de impressionar a missão do Comitê Olímpico Internacional que chega ao Rio semana que vem. O apoio popular é um fator positivo na escolha da sede da Olimpíada. Uma cidade como essa merece que as Olimpíadas sejam aqui. Para a nossa cidade é muito bom. É decisiva a demonstração do povo do Rio de Janeiro, ou seja, o Rio tem que ir para a rua, tem que vestir a camisa. Para os representantes do Comitê Olímpico Internacional, o mais importante é avaliar se tudo o que foi proposto pelos organizadores da Rio 2004 pode ser feito. Durante a permanência de 5 dias no Rio, eles vão visitar todos os parques olímpicos, a começar pelo maior, que fica aqui, na Ilha do Fundão, sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Parque Olímpico Universitário, que por enquanto só existe na maquete, vai abrigar 40% das competições. O trecho que será visitado pelo COI está passando por uma grande faxina. Trabalhando 12 horas por dia, centenas de operários estão capinando, limpando e retirando o entulho de 2 quilômetros quadrados de área. Os prédios e ginásios da Escola de Educação Física também passam por reforma. Numa área próxima, hoje devastada, está nascendo um bosque com o plantio de 40 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A cidade também está se preparando para a visita. É preciso impressionar. Os representantes do COI vão encontrar um rio de luz a caminho da Olimpíada. Que tal criar um trem-bala e fazer a viagem entre Rio e São Paulo em menos de 2 horas? A proposta começou a tomar forma hoje à tarde, numa conversa entre os prefeitos eleitos das duas cidades.
A ideia foi do prefeito eleito do Rio, Luiz Paulo Conde. Ele conversou via Embratel com o prefeito eleito de São Paulo, Celso Pitta, durante a gravação do programa de Lilian Vitfib na Globo News, o canal de notícias 24 horas da NET. Gostaria de propor ao Pitta o seguinte, que nós dois nos reuníssemos e vemos a possibilidade da cidade do Rio de São Paulo de fazerem uma concorrência internacional para instalar um trem-bala ligando o Rio a São Paulo, por meio de concessão. Eu acho que é uma proposta muito boa e que nós podemos logo no início da nossa gestão tratar disso, não só da questão do transporte intermunicipal, com outros assuntos, como eu me referi, a segurança. Enfim, vamos conversar sim. O trem-bala, criado pelos japoneses na década de 60, chega a uma velocidade de 270 km por hora. Isso permitiria que uma viagem entre Rio e São Paulo fosse feita em 1 hora e 40 minutos. O trem já teve uma importância maior no transporte de passageiros entre Rio e São Paulo. Hoje existe apenas o trem de prata. A viagem dura a noite inteira e é feita principalmente por turistas. O prefeito eleito do Rio de Janeiro também quer convencer os governos estaduais e o presidente da República sobre as vantagens do trem-bala. E uma ligação de trem não poluente, que você possa sair de manhã, almoçar em São Paulo, que maravilha, em 3 horas. Ou vem ao Rio ver uma ópera, dorme no Rio de manhã, pega o trenzinho e está em São Paulo. Eu acho que isso aí é que complementa a cidade, é comunicação. O vôlei feminino do Brasil precisa de uma vitória de 3-0 para ganhar um torneio milionário, o Super Desafio Mundial. O campeonato no Japão é o último da temporada no vôlei. Quem ganhar o título fatura também o equivalente a R$250 mil. Hoje, o Brasil precisava vencer a Tailândia por 3-0 para manter a liderança. E a seleção, medalha de bronze na Olimpíada, venceu. 3-0, parciais de 15-7, 15-2 e 15-4. Brasil, China e Cuba têm 10 pontos, mas as brasileiras lideram na diferença de sets ganhos e perdidos. A seleção garante o título sem depender de outros resultados se vencer a Coreia do Sul amanhã, também por 3-0. Brasil.